Fala pessoal, meu nome é Matheus e eu sou estudante de desenvolvimento web full stack pela Tribe. A Tribe, para quem não conhece, é a maior escola de programação do Brasil, talvez da América Latina também. E atualmente eu estou finalizando aqui o módulo de front-end, que é um módulo em que a gente aprende a utilizar o React e tecnologias ali diretamente ligadas ao React, como Redux, RTL, React Router, entre outras. Aprendendo ali a criar componentes, páginas, de forma muito dinâmica, utilizando JSX. Muito interessante. E o objetivo desse vídeo é trazer uma metodologia, uma maneira de gerenciar e executar projetos de desenvolvimento. Porque como que funciona? A cada novo conteúdo que a gente aprende, nosso conhecimento é colocado em prática por meio de projetos. E como que esses projetos chegam para nós? Eles chegam por meio de requisitos. Então, chega ali uma lista de requisitos que a gente tem que atender no desenvolvimento da nossa aplicação e, e só. E é isso aí. Cara, vocês têm que desenvolver o que esses requisitos aqui estão pedindo. E vocês vão ser avaliados no atendimento desses requisitos. E a forma como a gente vai desenvolver é livre. Não existe uma definição de qual metodologia a gente tem que seguir. Olha, você tem que seguir o Scrum, você tem que utilizar Kanban, você tem que utilizar a arquitetura de software. Vocês têm que se organizar usando Jira, usando Trello, usando Notion. Não existe nada definido. E aí o que muitos grupos, muitas pessoas fazem é simplesmente pegar aqueles requisitos e já ir desenvolvendo. Pode parecer o mais prático, talvez um desenvolvimento solo seja interessante agir assim. Eu acredito que não, eu faço diferente. E certamente eu acredito que em grupo também não é a melhor forma. Pelo menos no mercado de trabalho vai ser bem diferente, eu acredito. E esse vídeo visa trazer uma nova visão de como lidar, como gerenciar e como executar esses projetos de desenvolvimento, principalmente projetos em grupo. Então, vamos aqui para a tela para eu mostrar como que é essa maneira que eu acredito que seja interessante, que eu já tenho feito pelo menos 3 projetos em grupo e tem dado muito certo. Bora aqui para a tela. Bom, então, como vocês podem ver, a gente está aqui no Notion. E aí, o que é feito aqui no Notion? É uma organização bem simples e bem prática. Não requer nada muito mirabolante. São 2 quadros só. Um quadro de backlog e um quadro de Kanban. No caso, esse projeto aqui que eu estou mostrando no exemplo é um projeto que a gente tem que criar um aplicativo de receitas. E aí, como que funcionam esses 2 quadros? O quadro de backlog é o quadro em que a gente pega os requisitos do projeto e organiza eles ali de acordo com algum padrão, com algo que seja interessante. Nos 2 últimos projetos a gente organizou conforme a ordem que eles deveriam ser desenvolvidos, ó, uma ordem interessante. A gente separou ali os requisitos em ordens e todos os que estavam na mesma ordem, cada coluna era uma ordem, então ordem 1, ordem 2, ordem 3, todos que estavam na mesma ordem poderiam ser desenvolvidos paralelamente. Para esse projeto aqui específico, a gente adotou a organização por páginas. Então a gente dividiu os requisitos em páginas. Ou seja, todos os requisitos que estão na mesma página podem ser desenvolvidos paralelamente. Foi a ideia que a gente organizou. E aí, o que é feito a partir de então?
Deixa eu abrir aqui o backlog. Então aqui, como vocês podem ver, cada coluna diz respeito a uma página, a não ser aqui o header e o menu inferior, que são dois componentes, mas são componentes bem principais, bem categóricos, e tem requisitos exclusivos para esses componentes. E aqui estão os requisitos que a gente recebe do projeto. Então isso aqui simularia o que na vida real? Simularia, vamos supor que a gente está numa empresa de tecnologia e a área de produto vai enviar para as equipes de tecnologia, para a área de tecnologia, ah, requisitos de produto, de desenvolvimento. Olha, tecnologia, você precisa desenvolver esse produto, ou essas features, ou esse aplicativo aqui para gente, e isso que vocês vão desenvolver tem que atender esses requisitos. Tanto para uma empresa de SaaS, né, que é uma empresa de produto, quanto para uma empresa de projeto, acredito que seja bem ah, parecida a forma com que os requisitos chegam até a equipe de tecnologia. E aí a gente divide a equipe de tecnologia da seguinte forma. Uma pessoa fica responsável por organizar esses requisitos e organizar o grupo, de forma que, tendo todos esses requisitos em mãos, o que a gente faz? A gente não pega o requisito e já vamos sair desenvolvendo? Não. Vamos pegar esses requisitos, vamos ler todos eles para a gente entender o funcionamento da aplicação no todo. E aí vamos elaborar o que a gente chama, talvez incorretamente, ou de forma amadora, de arquitetura de software. Que é o quê? É basicamente esse fluxo aqui, utilizando o ML, que é a notação de arquitetura de software, na qual a gente organiza, aqui não dá para ver porque está pequenininho, vou dar um zoom, mas a gente organiza quais são as páginas e quais são os componentes e quais são as estruturas de armazenamento de dados, como Redux, ou o estado do componente, ou o estado da página, ou local storage, e quais são as rotas e quais componentes são renderizados em quais páginas. Então, a gente constrói esse fluxograma aqui de forma que a gente consiga enxergar a aplicação totalmente conectada. Quais são as páginas que a gente precisa? E quais são os componentes que a gente precisa criar para atender ao funcionamento dessas páginas? Então, como que esses componentes são renderizados em cada página? Eu vou criar um componente de botão genérico que ele pode ser chamado em várias páginas. Eu não preciso, em cada página que vai precisar de um botão, criar um botão lá dentro. Eu posso só chamar esse componente de botão genérico. Então, essa arquitetura de software, como a gente chama, visa isso. E visa entender as rotas. Se eu estou nessa página, para qual página eu posso ir a partir dela? E como que eu faço isso? É por meio de um botão? É por meio de um link? Então, a partir do momento que a gente tem isso aqui elaborado, depois de ler completamente e interpretar os requisitos, aí sim a gente tem uma clareza. E o que a gente faz depois? Depois, a gente elabora o que a gente chama de mockups, ou sketches, ou wireframe mockups. Nesse caso aqui foi feito no Figma. Então, basicamente é um modelinho ilustrativo de como as páginas, a aplicação tem que parecer. Não é um mockup de alta fidelidade, geralmente de baixa ou de média fidelidade. Esse aqui de média fidelidade. De baixa fidelidade são aqueles wireframe mockups. E a partir do momento em que a gente elabora esse mockup, a gente tem a arquitetura, a gente tem o mockup, e agora sim
chega o momento da gente elaborar as tarefas de desenvolvimento, que são realizadas, são construídas aqui neste outro quadro, que é o quadro do Kanban. Então aqui já tem algumas tarefas prontas para serem implementadas. E como que funciona a criação dessas tarefas? Utilizando o Notion, eu não vou entrar em detalhes de como funciona o Notion, isso aí eu posso até fazer um outro vídeo sobre, mas o fluxo é basicamente o seguinte: tem essas 4 etapas aqui, mais a finalizada, então 5 etapas. E a pessoa que cuidou da arquitetura, ou seja, o arquiteto do time, ele fica encarregado. E essas responsabilidades a gente sempre busca alternar, então não fica sempre uma pessoa exclusiva na arquitetura. Sempre tem mais de uma, vão trocando as experiências. Eu fiquei como arquiteto agora, nesse dia, amanhã eu vou ficar desenvolvendo e outra pessoa vem como arquiteto. No outro dia eu volto para a parte de arquitetura, elaborar tarefas, e a pessoa que estava como arquiteto ontem fica hoje como desenvolvedor. E como que funciona? Ao criar uma tarefa, ela já é criada aqui em arquitetando. Quando ela está em arquitetando, quer dizer o quê? O arquiteto está elaborando ela, então ela não está pronta para ser pega para ser desenvolvida. Assim que o arquiteto acaba de desenvolver essa tarefa, ele coloca ela a implementar. Ou seja, todas que estão a implementar são tarefas já concluídas, a elaboração da tarefa, né? O que tem que ser feito já está concluído. Isso é bem bacana como que a tarefa é construída. A gente coloca aqui um checklist da tarefa, explicando com detalhes onde que ela tem que ser criada, como que tem que chamar o arquivo, qual vai ser a branch em que essa tarefa vai ser desenvolvida. Muito importante, a gente usa o Git Flow nesses projetos. Para quem não sabe o que é o Git Flow, vou deixar o link aqui nas descrições. E assim, a tarefa está finalizada, pronta para ser executada, ela vem parar aqui. Os desenvolvedores que estão com tempo ocioso, ou seja, acabaram as tarefas que eles tinham, eles vão lá na coluna de tarefas a implementar, pegam uma tarefa, marcam o nome deles aqui como responsável e arrastam ela aqui para executando implementação, onde eles desenvolvem aquela tarefa. Aí ao final, normalmente, vai lá para Code Review, ou quem ele escolheu para fazer as revisões, ou quem se voluntariou para fazer as revisões, se marca e vai lá fazer o Code Review no GitHub. A review passando, vai para finalizado. Caso seja reprovada, ela volta para executando a implementação com comentários de quem fez a revisão, até ela ser finalizada. Então, basicamente, esse é o fluxo. Dessa forma, essas tarefas aqui elas não atendem na totalidade um único requisito. Muitas vezes elas atendem pedaços de um ou mais requisitos. São tarefas bem reduzidas, não são tarefas do tamanho de um requisito. E com isso, todo o time consegue saber o que está sendo desenvolvido, o que foi desenvolvido e o que vai ser desenvolvido, e como e por que foi feito daquele jeito. Porque teve um alinhamento e tem um alinhamento ao longo do projeto inteiro. Assim, todo mundo, independente do nível de abstração de cada um, consegue desenvolver alguma coisa, desde de tarefas difíceis até tarefas de baixa complexidade. Sempre vai ter tarefa que alguém consiga desenvolver, não vai ficar ninguém parado. O time inteiro vai estar alinhado. E o projeto, por mais que demore a começar, ele acaba mais rápido do que os grupos que só já optam por ir fazendo sem nenhum planejamento. Tem sido muito validado e eu queria compartilhar isso com vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado aí, podem deixar nos comentários, eu respondo, vai ser um prazer. E esse vídeo já queria ter feito há um bom tempo e é com a grande felicidade que eu compartilho esse conteúdo aí com vocês. Valeu, pessoal. Um abração aí e
Bom desenvolvimento a todos.